Boa noite, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estar aqui mais uma vez contigo. Vamos para o nosso panorama bíblico. É necessário lembrar que a Bíblia é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 4 divisões. Pentateuco, 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio. Os históricos, 12 livros, de Josué a Esté. Os poéticos, 5 livros, de Jó a Cantares. Os profetas, 17 livros, de Isaías a Malaquias. Aqui cabe mais uma subdivisão, que os profetas poderiam ser divididos em duas partes, profetas maiores e menores. O Novo Testamento tem um evangelho narrado de 4 formas diferentes: Mateus, Marcos, de Mateus a João. Os históricos, somente o livro de Atos. Epístolas, 21, de Romanos a Judas. E os profetas, somente um Apocalipse. Porém, dessa vez nós estamos na penúltima divisão do livro AT, os livros poéticos, e hoje nós iremos estudar o livro de Eclesiastes. O autor é Salomão, a data foi 935 a.C., o versículo-chave é Eclesiastes 2:11, que eu gostaria de ler para o nosso elevo espiritual. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Meus amados irmãos, este livro foi escrito por um rei de Israel, o que mais adquiriu fama pela sua sabedoria, riqueza e conhecimentos literários. Filho de Davi, rei de Israel. Não há dúvida que Salomão é o autor de Eclesiastes. Salomão reinou em Israel de 970 a 930 a.C. A tradição judeus afirma que Salomão teria escrito Cantares durante a sua juventude, Provérbios em sua maturidade e Eclesiastes no final da sua vida, tentando externar sua tristeza pelo tempo perdido, principalmente a carnalidade e a idolatria a que se havia entregue. É necessário entender que esse livro poético, e em todos os livros poéticos, há uma liberdade que Deus dá ao homem para expressar o seu sentimento e o seu ponto de vista. Então, o livro de Eclesiastes, quando Salomão está escrevendo os seus pensamentos, é a respeito do seu ponto de vista, não do ponto de vista de Deus. É a respeito de alguém experimentado que entende um ponto de vista, um pensamento filosófico, podemos comparar ele como filósofo, mas um filósofo que amava a Deus e declarou o seu ponto de vista da qual ele enxergava as coisas, não um ponto de vista de Deus. Então, há essa liberdade na poesia, liberdade magnífica, que Deus, em todos os livros poéticos, permite que os homens expressem o seu ponto de vista. Então, é nessa perspectiva que o pregador Salomão vai fazer algumas perguntas, começando tudo é vaidade, com a afirmação. Ele vai fazer a primeira pergunta: como viver do melhor modo possível em um mundo onde tudo é vaidade? Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadigas debaixo do sol? O que o ser humano deve fazer, saber e conhecer para viver de maneira feliz e plenamente satisfatória? Então ele vai
discorrer sobre esses assuntos da vida, dos quais todos nós precisamos ter a resposta. Se você não tem a resposta a essas perguntas, você precisa se voltar para Deus e encontrar em Deus a resposta em nome de Jesus e para a glória do Senhor. É característica do livro. O nome Eclesiastes vem da língua grega e significa pregador, orador, pessoa encarregada de convocar um auditório e dirigir-se a palavra para uma reflexão de vida. Esse livro, ele tem propósito, conteúdo e ênfase. Foi muito bem elaborado. O propósito de Eclesiastes é um livro de perspectiva da vida. O conteúdo são as meditações de um mestre da sabedoria e a ênfase, a natureza transitória da vida presente. Para entrar um pouco mais nesse assunto, vamos abranger um pouco mais sobre o propósito. Eclesiastes é um livro de perspectiva. A narrativa do pregador, ou sábio, revela a depressão que inevitavelmente resulta de uma procura da felicidade em coisas mundanas. E você pode ver isso de forma bem clara no capítulo 2, do qual ele não encontra nessas coisas. Esse livro dá aos povo de Deus a oportunidade de ver o mundo através dos olhos de uma pessoa que, apesar de muito sábia, está tentando encontrar sentido em coisas humanas e temporárias. Quase todas as formas de prazer mundano são exploradas pelo pregador e nenhuma delas lhe dá sentido algum de vida. No final, o pregador chega a aceitar que a fé em Deus é a única maneira de encontrar um significado pessoal. Ele decide aceitar o fato de que a vida é breve e, no fim das contas, inútil sem Deus. O pregador aconselha ao leitor a concentrar-se em um Deus eterno em vez de prazer temporário. É claro que quando também nós analisamos o conteúdo, as meditações de um mestre da sabedoria que luta contra a realidade da vida. O que se ganha, alcança-se a fortuna ou a sabedoria, quando no fim a morte reivindica tanto o rico como o pobre, tanto o sábio como o tolo, mas o livro se situa especialmente em um contexto de conhecer o temor de Deus. Ele termina o livro dizendo que a suma de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. A ênfase, a natureza transitória da vida presente, como viver de maneira sábia em um mundo em que as únicas certezas são a morte, o julgamento e a futilidade dos projetos humanos que não levam em conta o temor de Deus. É necessário que, quando você for fazer a leitura do livro de Eclesiastes, devemos considerar ainda 3 importantes aspectos sobre Deus ao estudar Eclesiastes. Como Criador, ou seja, o Deus que criou todas as coisas; como soberano, o Deus que governa todas as coisas; e como a sabedoria inescrutável de Deus. Deus tem uma sabedoria extraordinária. É necessário também você entender que Salomão estava em busca de prazer, de sentido e de realização. Essas 3 coisas, no geral, é a busca do ser humano. Busca por prazer, por sentido da vida e por realização pessoal. Quero agora já lançar luz a um esboço do livro. E nessa luz desse esboço é necessário entender que o livro de Eclesiastes tem 5 divisões. A primeira divisão vai do capítulo 1 ao 2, que vai abordar o tema de sabedoria, de riqueza e prazer. Podem ser bênção de Deus ou maldição para a sua vida. O capítulo 3 fala do nosso relacionamento com o tempo, é a segunda divisão.
A terceira divisão vai falar sobre opressão, trabalho, religião, política e salário. A quarta divisão vai do verso 7, do capítulo 7 ao capítulo 10, que vai falar sobre vida humana, destino humano, diferentes tipos de pessoas. E a última divisão é o capítulo 11 e 12, regras para viver bem, e conclusão do livro. Então, esse livro é um livro magnífico, é um livro atual, é um livro que traz resposta aos dilemas da vida. Podemos dizer que não é só um livro de sabedoria, mas é um livro, podemos dizer que é um livro de filosofia. A ideia agora é te dar um resumo do livro, para que você tenha uma compreensão geral do livro de Eclesiastes. Duas frases são repetidas muitas vezes em Eclesiastes. A palavra traduzida como vaidade aparece muitas vezes e é usada para enfatizar a natureza temporária das coisas mundanas. No fim das contas, mesmo as conquistas humanas mais impressionantes serão deixadas para trás. Uma outra expressão é debaixo do sol, que ocorre 28 vezes e se refere-se ao mundo mortal. Quando o pregador se refere à totalidade das coisas debaixo do sol, ele está falando de coisas terrenas, temporárias e humanas. Pois, então, esse aspecto de compreender o resumo, os 7 primeiros capítulos do livro de Eclesiastes descrevem todas as coisas mundanas debaixo do sol, nas quais o pregador tenta encontrar satisfação, ele tenta descobrimentos científicos, e você vai ver isso no capítulo 1, do verso 10 ao 11, sabedoria e filosofia, capítulo 1, do verso 13 ao 18, ele vai falar também sobre alegria, no capítulo 2 ao 1, e essa busca por alegria em muitas coisas, e aí ele busca no álcool, no capítulo 2 a 3, na arquitetura, capítulo 2, verso 4, nos bens, capítulo 7 e 8, no capítulo 2, capítulo 2, versos 7 e 8, na luxúria, capítulo 2, verso 8, o pregador concentra-se em filosofias diferentes para encontrar um significado, tal como o materialismo. Então, você pode ver isso no capítulo 2, do 19 a 20, até mesmo os códigos morais, incluídos nos capítulos 8 e 9, ele descobriu que tudo era vaidade, uma distração temporária, que sem Deus não tinha nenhum propósito ou sentido de longevidade. Porém, quando você chega ao capítulo 8 a 12 de Eclesiastes, descreve as sugestões e comentários do pregador sobre como a vida deve ser vivida. Ele chega à conclusão de que sem Deus não há nenhuma verdade ou sentido da vida. Ele já tinha visto muitos males e percebido que mesmo as melhores realizações do homem não valem nada ao longo do prazo. Assim, ele aconselha o leitor a conhecer a Deus desde a sua juventude, capítulo 12, verso 1, e a seguir a sua vontade, capítulo 12, do verso 13 ao 14. Nesse slide, ele demonstra claro o propósito do pregador, as palavras do pregador. No livro de Eclesiastes, o rei Salomão se identificou como pregador, Eclesiastes 1:1. Considerando o livro como todo, podemos ver que o sábio rei fez um verdadeiro trabalho de pregador, expondo sua mensagem de forma clara e aplicando-a diretamente à vida, sem fugir de sua tese central, explícita em Eclesiastes 12, verso 13, de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os mandamentos,
porque isto é o dever de todo o homem. Eclesiastes tem uma só sentença. O pregador faz uma revisão da vida e aponta as coisas más. Exorta-nos a aproveitar o que é bom, porém debaixo da orientação e do temor de Deus. E quando nós entendemos essa realidade, nós passamos a buscar mais o reino de Deus, o que o Senhor Salvador Jesus Cristo disse, e as demais coisas, com certeza, vão ser acrescentadas em nossa vida. As doutrinas encontradas nesse livro, eu quero compartilhar pelo menos duas, mas tem muito mais. Então, a primeira é Deus, o Criador. Em Eclesiastes, Deus é apresentado como Criador, Eclesiastes 12:1. Seu papel como Criador vai além de fazer todas as coisas, Eclesiastes 11:5. Dar a vida, Eclesiastes 8, verso 15, e o 9, verso 9. Ele também é o organizador da vida, Eclesiastes 3, do 1 ao 8, mantendo até mesmo as coisas mais simples em execução, Eclesiastes 1, do 5 ao 7. Assim como Deus criou todas as coisas, as mantém. O Criador também cuida de todas elas como um pastor, Eclesiastes 12, 11. E uma outra doutrina que eu quero compartilhar com os irmãos é o ser humano decadente. O realismo de Eclesiastes leva ao reconhecimento da natureza do ser humano caído. Segundo Eclesiastes, estamos separados de Deus. Eclesiastes 5, verso 2. E de fato isso é uma realidade muito presente na humanidade caída, sem Cristo. E sujeitos à morte como qualquer outra criatura. Eclesiastes 3, do 19 ao 20, Eclesiastes 6, verso 6. Todos os seres humanos são pecadores. Eclesiastes 7, 20. E essa é uma realidade da humanidade. E o pecado domina a raça humana por completo. Eclesiastes 9, 3. Várias são as repreensões do pecado. Eclesiastes 7, 26. As consequências finais do pecado, indica o pregador, é uma morte prematura. Eclesiastes 7, 17, 8, 13. É claro que quando analisamos o ser humano decadente, é algo terrível a situação da humanidade. Apesar da decadência humana, é necessário compreender que a imagem do Criador não é totalmente ofuscada pelo pecado. O ser humano é visto como uma criatura completa, vivendo tanto a realidade material pela carne, como a imaterial expressa na alma. Eclesiastes 6, verso 2 e 3. No espírito, Eclesiastes 12, 7. E no coração, Eclesiastes capítulo 1, 13. A imagem do Criador parece ser a causa do paradoxo vivido pelo ser humano, que permanece pecador, fadado à morte prematura, rápida, mas tem também uma visão, mesmo que por rápida, da eternidade, porque isso faz parte da sua essência. É necessário entender que para todas as vaidades descritas no livro de Eclesiastes, a resposta é Cristo. De acordo com Eclesiastes 3,17, Deus julga os justos e os ímpios. E os justos são apenas aqueles que estão em Cristo, como diz Paulo na sua carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Deus colocou o desejo da eternidade em nosso coração, Eclesiastes 3:11, e tem providenciado o caminho da vida eterna através de Cristo, João 3:16. Somos lembrados de que ir atrás das riquezas do mundo
não só é vaidade, porque elas não satisfaz. Eclesiastes 5:10. Mas mesmo se pudéssemos alcançá-las, todas as riquezas, sem Cristo, perderíamos nossas almas. E que proveito há nisso? No fim das contas, cada decepção é vaidade descrita em Eclesiastes encontra a sua solução em Cristo, na sabedoria de Deus, no único verdadeiro significado a ser encontrado na vida, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer uma aplicação da sua vida no livro de Eclesiastes. Eclesiastes oferece ao cristão a oportunidade de compreender o vazio e o desespero com os quais aqueles que não conhecem a Deus têm que lidar. Aqueles que não têm uma fé salvadora em Cristo se desesperam com uma vida que, no fim das contas, vai acabar e tornar-se irrelevante. Se não há salvação e se não há Deus, então não existe nenhum sentido, propósito ou direção para a vida. O mundo debaixo do sol, longe de Deus, é frustrante, cruel, injusto, breve e totalmente desprezível, e tudo é vaidade. No entanto, com Cristo, a vida é apenas uma sombra das glórias que por vir iremos viver um dia no paraíso ao lado do nosso Deus. Eu quero que você possa prestar atenção nesse slide. Tudo é vaidade, sem o temor de Deus. Grandeza sem Deus, tristeza. Prazer sem Deus, desapontamento. Trabalho sem Deus, ódio pela vida. Filosofia sem Deus, vazio. Eternidade sem Deus, falta de realização. Vida sem Deus, depressão. Religião sem Deus, medo. Riqueza sem Deus, tribulação. Existência sem Deus, frustração. Sabedoria sem Deus, desespero. Temor a Deus, realização. É o que Deus deseja. O livro de Eclesiastes é um manifesto da decadência humana. E é na decadência humana que se percebe a necessidade de salvação, a qual chega pela vida e obra de Jesus Cristo. O maior conselho do pregador é: tema a Deus, que implica em relacionamento e obediência. O sacrifício de Cristo tornou isso possível de maneira concreta e definitiva, pois só por meio dele temos livre acesso ao Pai e perfeitas condições de nos relacionar com Ele, vivendo plenamente o temor do Senhor. Que Deus te abençoe e que, em nome de Jesus, se você gostou, dê o seu joinha e também divulgue o nosso canal e compartilhe com os seus amigos. A minha oração é que você venha temer a Deus e guardar os seus mandamentos.